E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais duas questões aí, tá, pessoal? Agora questões de soldagem, tá? Que é um assunto também que é bastante cobrado, principalmente para os cargos de técnico em caldeiraria e técnico manutenção júnior. E no cargo de técnico de inspeção de equipamentos, não é diferente. Também cai questões de soldagem. Então vamos primeiro agora para a questão 29, tá? Que eu considerei essa questão uma questão um pouco mal feita, porque ele fala de uma descontinuidade considerada mais grave. Bom, na minha opinião, todas as descontinuidades são graves, tá, pessoal? Mas, dependendo da aplicação, uma ou outra descontinuidade pode ser mais grave. Então, creio eu que ele poderia especificar isso aqui no enunciado, porque o enunciado ficou muito genérico, né? Então, a descontinuidade considerada mais grave, mas mais grave onde, né? Então, isso depende. Por exemplo, uma descontinuidade que não é grave em estruturas, por exemplo, estruturas metálicas, é a descontinuidade da porosidade, tá? Mas a descontinuidade da trinca, ela já é mais grave, porque ela pode causar uma quebra, uma ruptura, uma falha, tá? Então, ele poderia, na minha opinião, ter especificado isso no enunciado, mas tudo bem, vamos lá. A descontinuidade considerada mais grave é a mordedura. Nesse caso aqui, pessoal, a gente considera isso como falha de soldagem e não descontinuidade, tá? Então, deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente ir eliminando as alternativas. Olha aqui, ó. Caneta. Deixa eu ver aqui, ó. Caneta. Isso. Mordedura, perna insuficiente e reforço insuficiente, isso aí são falhas de soldagem, tá? São defeitos do cordão de solda e não descontinuidades como ele está descrevendo no enunciado, tá? Trinca e porosidade superficial são descontinuidades. Agora, a mais grave que o gabarito aponta é, no caso, a trinca. Então, o gabarito está apontando para a letra C, trinca, que é efetivamente uma descontinuidade grave. Mas como eu acabei de falar para vocês, essas descontinuidades elas têm uma gravidade dependendo da aplicação do processo de soldagem. Okay? Então, por isso que eu considerei essa questão, a questão 29, uma questão um pouco mal feita. Ok? Então, letra C é a alternativa correta. Na questão 34, uma questão assim já falando dos efeitos do arco elétrico na soldagem. Então, uma questão assim que foi bem elaborada, tem um certo nível de aprofundamento, tá? E exigiu um conhecimento maior. Mas observem, pessoal, uma palavrinha aqui, nesse enunciado, me levou para a questão correta. Olha aqui, ó. O desvio do arco de sua posição normal por assimetria, né? Assimetria do campo magnético. Gente, pensa bem, o que é uma coisa assimétrica? Uma coisa assimétrica é uma coisa que não é igual de um lado para o outro. Imagina num espelho, você coloca uma imagem de uma pessoa. A imagem da pessoa em relação ao espelho é simétrica em relação à imagem original. Vocês concordam comigo? No caso de assimétrico, é uma coisa que está desbalanceada, ou seja, um lado não está igual ao outro. Então, esse campo magnético da soldagem, ele ficou assimétrico, ou seja, ele não ficou igual, ele ficou desigual. Tá? Então, esse campo magnético assimétrico em torno do arco, durante a soldagem com eletrodo revestido, é chamado de... Gente, jato plasma não tem nada a ver. Jato plasma é um jato para cortar chapa de aço, não tem nada a ver. Viajou. Efeito beliscão também não tem nada a ver. Tá? O efeito pinch na soldagem também não leva a nada. Interferência paramagnética e diamagnética. Bom, paramagnético, pessoal, é um efeito dos elétrons quando eles se posicionam com as cargas voltadas para si. E diamagnético também é esse mesmo efeito. Então não tem nada a ver com o eletrodo a soldagem com eletrodo revestido. Não tem nada a ver. Então, a única alternativa que sobrou aqui no caso é a letra C, sopro magnético,
que é um efeito que acontece principalmente com soldagem em corrente contínua. Então esse efeito ele acontece devido a esse campo magnético que surge ao redor do eletrodo em soldagem por eletrodo revestido, e aí esse campo magnético no cordão de solda ele fica desigual, ou seja, ele fica assimétrico, dando esse efeito aí chamado de sopro magnético. Ok? Bom, pessoal, vamos ver aqui a letra C. Então não se esqueçam de compartilhar esses vídeos, não se esqueçam de deixar o like, e eu estou preparando mais questões aí para vocês, beleza? Até a próxima!